pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês da tela do Power Automate como que você pode construir um fluxo que vai identificar mudanças em uma coluna específica de uma lista que você tem no SharePoint. Então, se você precisa mapear essas alterações para ser informado de alguma coisa, algo importante que você esteja controlando e alguém precisa ser avisado, eu vou mostrar aqui para você o passo a passo de como que você vai construir isso. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, já vai deixando aqui também o seu like e, se você puder, compartilhe esse vídeo com quem tiver interesse no assunto, porque me ajuda muito a propagar o conteúdo aqui desse canal. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa solução de hoje. Nossa solução, pessoal, ela vai ser... Vou explicar aqui para vocês a partir da tela do SharePoint, né? O que acontece? Eu tenho uma lista aqui de controlador de progresso de trabalho, né? E eu tenho aqui que essa lista é uma lista muito importante para o meu dia a dia. Eu controlo os meus itens de trabalho, tenho aqui a categoria dos itens, tenho aqui o progresso desses itens e tenho duas colunas aqui de data de início e de conclusão. O que acontece, pessoal? Toda vez que essa coluna aqui de data de conclusão tiver uma alteração, somente essa coluna, tá? Somente quando essa coluna tiver uma alteração, eu quero ser avisado por e-mail que essa coluna foi editada, que o valor que estava aqui foi alterado. E aí você deve só falar assim, bom, é bem simples de fazer isso, né? Por quê? Porque é só adicionar um gatilho de quando um item é modificado na lista do SharePoint, simplesmente é isso. Mas não é isso, pessoal, porque se eu adicionar aquele gatilho de modificação, se um item for editado aqui em uma lista do SharePoint, para qualquer alteração esse fluxo vai ser disparado. Por exemplo, se eu alterar progresso, ele vai ser disparado. Então eu não sei, eu não consigo identificar, tá? Quando essa coluna de data de conclusão ela foi editada. Mas a partir disso a gente tem uma ação muito importante dentro do conector do SharePoint que consegue nos informar quais colunas tiveram alteração, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar aqui como que você pode construir esse fluxo. Primeiro de tudo, né, pessoal, aqui a gente não vai conseguir fugir daquele primeiro gatilho de quando um item é modificado, né? Então eu vou escrever aqui, ó, modificado. Eu vou escolher esse gatilho aqui, ó, quando um item ou arquivo é modificado. Isso aqui não tem para onde a gente fugir. Mas a gente consegue efetivamente enviar um e-mail ou enviar uma mensagem no Teams ou algum outro tipo de notificação somente se aquela coluna foi modificada. Então, quando um item ou arquivo é modificado, vou selecionar aqui o meu site, vou selecionar aqui o nome da minha lista, no caso é controlador de progresso de trabalho. E aqui, pessoal, eu vou estar adicionando uma nova etapa. Também do conector do SharePoint, ela se chama obter alterações em colunas. Então vou passar aqui, ó, vou pesquisar aqui por obter alterações de um item ou arquivo, na verdade, né? Não tem nada a ver com colunas. Então vou selecionar aqui essa ação. Então vamos selecionar aqui os nossos parâmetros de localização. Vou estar passando aqui o endereço do site, nossa lista de controlador de progresso de trabalho, o ID, né? Que é esse ID aqui. E agora aqui, pessoal, a gente tem os dois campos mais importantes dessa aula aqui. Talvez só esse campo desde aqui, né? Esse aqui, ó, tá? O que significa isso aqui, pessoal? Campo desde e o campo até. A gente pode passar aqui, pessoal, uma data ou um número de versão para ele estar verificando as alterações entre versões ou entre data. Então, por exemplo, se eu digitar aqui uma data no formato ISO 8601, tá, pessoal? Não é o formato de data nosso aqui do Brasil, não. O formato de data aqui 8601 é isso aqui, ó. É ano, mês e dia. Então, se você for usar a data, passe nesse formato aqui, tá bom? Não passe em outro formato, senão vai dar erro. Eu gosto de utilizar aqui, pessoal, versões, tá? Por quê? Quando é versão, eu consigo mapear as alterações que teve de uma versão para outra. Então, o que acontece?
Quando esse gatilho aqui é disparado, quer dizer que ele está trazendo informações para mim de um item específico na versão atual dele, tá? E dessa etapa aqui de quando um item ou arquivo é modificado, a gente tem o conteúdo dinâmico que se chama versão, tá? Número de versão. Então, o que eu consigo fazer com isso aqui, né? Se eu retornar simplesmente esse número da versão para o campo desde, eu não vou ter nenhuma alteração, porque, por exemplo, se o número da versão do item que eu estou verificando aqui atualmente for versão 5, né? E eu colocar aqui desde a versão 5 até a versão 5, ele não mapeou alteração nenhuma. Então eu tenho que pegar a versão anterior à versão 5, no caso seria a versão 4. E uma forma inteligente de fazer isso aqui é a gente utilizando esse valor aqui para a gente utilizar em uma expressão, né, e subtrair esse número de versão. Então, se aqui for 5, a gente utiliza uma expressão, diminui menos 1, pegamos as alterações desde a versão 4 até a versão 5. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Olha só, vou vir aqui em expressão, vou utilizar a função sub, que vai subtrair dois números, tá? E aqui eu posso pegar, né, vou posicionar o mouse dentro da função sub, clicar em conteúdo dinâmico e procurar aqui, né? Não tem jeito de pesquisar nesse editor mais velho aqui, mas tem número da versão. Vamos achar ele aqui, tá aqui, ó, número da versão. E aí, para garantir que esse número da versão aqui vai ser um inteiro, eu vou colocar isso aqui dentro de uma função int, tá? Para que ele converta esse valor, ele pode vir como texto e eu converto ele para inteiro. E aqui eu coloco uma vírgula e vou subtrair por quanto? Vou subtrair por 1, tá? Essa forma aqui, pessoal, é a forma de fazer contas no Power Automate, tá? Se você for fazer qualquer conta aqui, não dá para fazer simplesmente digitando um número menos o outro, somando ou multiplicando ou dividindo. Não dá para fazer isso apenas digitando assim, ó, 10, por exemplo, mais 10, tá? O Power Automate não entende isso aqui, então você tem que utilizar expressões. Beleza? Então, feito isso, eu vou pegar a expressão, vamos supor, né? Vamos supor que é a versão 5, peguei a versão 4 para o campo desde, tá? Até quando que eu quero? No caso aqui, esse campo, pessoal, ele não é um campo obrigatório, porque eu vou pegar a versão desse item aqui até a versão atual, tá? No nosso exemplo que eu estava mostrando para vocês, se a versão atual é 5, ele vai até a versão 5. Então, pessoal, vamos verificar aqui o que vai acontecer. Eu vou rodar o fluxo desse jeito aqui que está, para a gente observar o que esse fluxo retorna, tá? Então, eu vou vir aqui em testar, vou clicar manualmente e beleza, ele está em modo de espera aqui. Vou vir aqui na minha lista e vou editar, pessoal, duas colunas, tá? Vou vir aqui, ó, nesse item 1, vou clicar aqui em editar tudo. Ao invés de item 1, vai ser item 250. E aqui na data de conclusão, vai ser... Eu vou colocar uma outra data. Vai ser dia 10. Dia 10/5/2022. Vou salvar. E beleza, o item foi salvo. O nosso fluxo foi disparado, né? Porque a gente tinha um gatilho para ser disparado quando o item fosse modificado. Agora vamos observar aqui as alterações. E aqui nas alterações, pessoal, olha só. A versão atual, pessoal, desse item deve ser a versão 7, tá? Por que a gente veio aqui e viu a versão 6, né? Porque desde a versão 6, tá? A gente subtraiu lá, né? O número da versão menos 1. Então, aqui veio 6 até o número 7, tá? Então, eu consigo obter as alterações de todas as colunas entre a versão 6 e a versão 7 do item, tá? E aí, olha só que legal. Ele retorna true ou false para mim, tá? Verdadeiro ou falso se uma coluna teve modificação. Então, da versão 6 para 7, teve modificação na coluna ID? Falso, né? Não altera. A coluna title mudou, que é essa coluna aqui de item de trabalho, mudou. Então, true, verdadeiro, né? Descrição não mudou. O que mudou aqui também? Data de conclusão. Essa coluna aqui que é o nosso objetivo desse fluxo, tá? Então, tivemos aqui verdadeiro. E agora, tendo esses conteúdos aqui, verdadeiro ou falso, a gente consegue criar verificações
para que a gente dispare algo, alguma mensagem, alguma notificação sempre que tiver alteração em uma coluna determinada. Beleza? Então vamos fazer isso aqui. Vou editar o fluxo, vou criar uma condição. Minha condição vai ser o seguinte: a coluna data de conclusão foi alterada. Se o resultado dessa coluna aqui, né, desse conteúdo dinâmico, foi igual a true, se for verdadeiro, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou enviar um e-mail para mim mesmo. E você pode enviar para qualquer pessoa. No caso aqui eu vou enviar para mim mesmo de teste. Vou vir aqui enviar um e-mail. O assunto vai ser a data de conclusão do item. Aí que eu pesquiso por ID. Mudou. Nova data de conclusão do item ID é. E aqui eu posso passar uma data formatada, né, pessoal? Para não ficar aquela data feia, eu posso pegar aqui e escrever uma expressão, format datetime, e aqui eu posso trazer a nossa data de conclusão. Pesquisar aqui, cadê data de conclusão, tá? Passei aqui a nossa data e passo também um formato que eu quero. Então, DD, M maiúsculo e YYY. Beleza? Passei um formato aqui de data. Vou até colocar aqui outra coisa, link para o item. Né? Caso a pessoa queira conferir, ela pode acessar o link do item, tá? Beleza, então é isso aqui. E se não, né? Se essa coluna não tiver sido modificada, eu simplesmente vou terminar o fluxo. Então, vou utilizar aqui a ação de terminar. Né? Falhou? Não, foi bem sucedido, né? Essa coluna só não foi modificada, tá bom? Então temos aqui a nossa condição, quando o item é alterado, beleza, a gente obtém, verifica, se teve modificação a gente envia o e-mail, se não, a gente termina o fluxo. Então notem que a gente não vai fugir, né, pessoal, da parte de quando um arquivo é modificado, né? Ele vai ser disparado o fluxo, só que ele vai fazer determinada coisa caso tenha alteração na coluna de conclusão. Então, vou colocar aqui, ó, para testar de novo manualmente. E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui agora, pessoal, e vou voltar isso aqui, ó, para o nome item 1. Item 1. Vou salvar. Aqui, pessoal, vocês vão ver que o fluxo vai ser executado. Olha só, o fluxo foi executado, só que ele não caiu na nossa condição, né? Qual que era a nossa condição? Ter alteração na coluna conclusão. Como não teve, ele foi e terminou o fluxo. Olha aqui, terminou o fluxo. Beleza? Vamos colocar ele em modo de teste agora de novo. Então, manualmente. Beleza? Agora eu vou lá aqui, ó, no item 1 de novo, vou editar ele. E vou colocar aqui, ó, data de conclusão. Vou colocar o dia 10/2/2023. Tá? E vou salvar esse item aqui. Salvei, vamos aguardar aqui a execução do fluxo de teste. Deu erro aqui no fluxo, pessoal. Vamos conferir aqui, deve ser alguma coisa na condição. Pô, esqueci de colocar aqui o verdadeiro na condição, né? Vamos colocar aqui true, né? Se for true, né? Aí sim eu envio o e-mail, tá? Agora sim deve funcionar. Então vou vir aqui, ó, vou clicar em testar novamente. Sem a condição certa, né, pessoal? O fluxo não vai funcionar mesmo. Vou vir aqui, testar manualmente. Fluxo em modo de teste de novo. Vou vir aqui no SharePoint novamente. E vou alterar aqui a data, né? E agora a gente vai ver o que vai acontecer. Aqui, ao invés de 10/2, eu vou colocar 11/2/2023. Beleza? Salvei o item. Vamos conferir aqui agora no nosso teste. Fluxo em execução. E aparentemente deu certo agora, né? Resultado aqui foi true e tá falando aqui para mim que o e-mail foi enviado, né? Vamos ver aqui agora, vou abrir aqui o meu e-mail. E olha aqui, pessoal, a data de conclusão do item mudou, né? Tá aqui o e-mail que eu recebi, tá só carregando aqui a tela do e-mail. E tá aqui, né? Nova data de conclusão para o item dia 11/2/2023. Link para o item, né? Ele colocou aqui um link bem grande aqui, bem feio, né? Dava para a gente ter formatado melhor isso, mas aqui a intenção é só mostrar para vocês que a notificação foi feita com sucesso.
Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, deixe aqui a sua inscrição. Se você ainda não for inscrito, né, deixe aqui também o seu like. Compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que tem interesse nesse tipo de assunto aqui. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso. Te espero no próximo vídeo. E até mais.